muito, não entrega nada, porque nem joga na sua posição. E é isso, assim, no geral, olhando para o que o Flamengo pode fazer, se eu fosse a Leila Pereira, eu estaria preocupado. Exatamente, ela deveria estar preocupada. Ela deveria, se entendesse um pouquinho do futebol, de como funciona o futebol, ela deveria entender e enxergar que precisa de uma mudança de curso. Com o elenco do Flamengo, se coloca 500 milhões, 300 milhões, dá para melhorar o ataque, com o Marcos Leonardo, por exemplo, dá para trazer um jogador ao nível do Talisca, que o Flamengo ficaria ainda mais forte e mais experiente e mais capaz. O Talisca ainda é um cara jovem. Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte. Então, se você é novo, já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino, vamos reagir mais um vídeo. Rivais pelo Brasil aí estão bastante preocupados com o Flamengo. O Flamengo estreia amanhã no Intercontinental, tão famoso Mundial de Clubes, e pode se tornar o bicampeão da competição mais importante que nós temos no Brasil. Então já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino. Ele passou a dar mais desculpa do que mostrar, sabe, a carga de trabalho, a força do trabalho, o discurso do trabalho. Então, assim, para mim ele é pequeno. Ainda nessa live, a gente vai abordar daqui a pouco, pessoal, mas antes da gente abordar isso, a gente ainda vai passar por algumas questões, como, por exemplo, quem são os rivais do Palmeiras para a próxima temporada? Cruzeiro, Flamengo, o próprio Corinthians, será que ganha essa Copa do Brasil? Vai voltar a incomodar? E se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, ele tem um ano muito melhor que o do Palmeiras do ano passado, por exemplo. Que aí ganhou um nacional, um título meio nacional, vamos dizer assim, e que é uma Copa, e um Campeonato Paulista. Comentário aqui da Rauana Palestrina. Por que vocês não deixam o Abel em paz? Você pediu uma trégua para ele, agora critica. Cadê a coerência, Fernando? Esquece o Abel, cara. Não vou esquecer. Desculpa, mas não vou esquecer. Manda mais um superchat aí, para encher o saco. Quem são os rivais? Flamengo, Cruzeiro? Então vamos pegar aqui a fala do presidente do Flamengo sobre reforços. Flamengo vem mais forte ano que vem do que foi em 25. E o Palmeiras? Será que essa reformulação, a gente pode acreditar que o Palmeiras vem mais forte? Ou perde peça? Será que realmente a fala do Gomes faz a gente acreditar que teve vergonha interna pela temporada? O próprio Lopes falou assim: fico feliz, mas vou ser sincero com a premiação que eu ganhei. Num ano que não há performance coletiva, as premiações individuais passam a não ter conseguir pegar o momento dessa temporada e dar a volta por cima na próxima, que é isso que está sendo vendido para o torcedor, que foi uma temporada boa, uma temporada de equilíbrio, uma temporada positiva. A gente vê o Flamengo ganhar o que o Botafogo ganhou. 2 times do Rio conseguiu. 2 times do Rio conseguiu. E não é que a gente precisa começar uma temporada e ganhar Brasileiro e Libertadores, mas você bota 700 milhões no elenco e você espera alguma coisa. Você não espera passar em branco, né? Eu acredito que até a própria Leila Pereira, quando colocou 700 milhões, ela meio que comprou uma certeza de garantia de título, de retorno, e não teve. Vamos escutar aí o presidente do Flamengo, o BAP. Conceitualmente, ele vem mais forte ano que vem do que ele foi em 25. 25 foi um processo de construção, não é? Mudança de gestão, mudança de modelo de gestão, nomes novos, né? Adaptação do Boto, adaptação do Felipe ao relacionamento comigo e com o Boto, a chegada de jogadores que, por uma questão econômica e financeira, aconteceram mais tarde e que a gente espera esse ano inverter isso, né? A gente não tem no início do ano os problemas de caixa que a gente teve no início de 25. Então, conceitualmente, eu acredito que o Flamengo venha mais forte. Mas na tua pergunta conceitual, eu diria, é um desafio enorme quando você ganha muito como a gente ganhou, é você manter a fome. Então, a minha maior preocupação é ter 30 leões com muita fome. Mangá, eu quero começar com você, porque o Pedro vai tocar live aí depois, tá, rapaziada? E o TH complementa. Por que o Flamengo e o Botafogo ganharam em ano de reestruturação e o Palmeiras deu desculpa? Qual foi a diferença para você, crucial, Manga, para o projeto do Flamengo ter batido o campeão brasileiro Libertadores,
para o projeto do Botafogo, que vinha de um ano de fracasso, bater campeão de Libertadores, de Brasileiro, e o Palmeiras não conseguiu, sendo que, se a gente analisar valor, a gente ultrapassou os investimentos, se a gente analisar qualidade dos atletas, foram atletas também de Premier League que o Palmeiras foi buscar. Então, o que fez do Botafogo e do Flamengo? Foi culhão? Foi o quê? O que foi que teve lá e não teve aqui? E essas foram as palavras do presidente do Flamengo, que promete investir um bom dinheiro na próxima temporada. Se fala em 1 bilhão, eu não acredito. Mas que com o elenco do Flamengo se coloca 500 milhões, 300 milhões, dá para melhorar o ataque, com o Marcos Leonardo, por exemplo. Dá para trazer um jogador ao nível do Talisca, que o Flamengo ficaria ainda mais forte e mais experiente e mais capaz. O Talisca ainda é um cara jovem. E ainda tem jogadores no mercado ali, de talvez europeu, assim como o Saúl, que o Flamengo possa pegar um ou outro. Não acho que o Flamengo precisa de 5, 6 contratações. Acho que o Flamengo precisa de 3 contratações, 4 contratações. O Palmeiras, eu acho que é um time que, por mais que reformulou, Manga, eu acho que ainda precisa de mais. Eu acho que precisa de pelo menos ali, minimamente 4, 5, para poder deixar um time mais equilibrado e a nível do que o torcedor espera. Vai lá, Manga. Não, eu ia te perguntar, antes de você, quero te perguntar quantos jogadores você tem certeza de que performam na equipe do Palmeiras assim, contando por cima, na sua cabeça, enche uma mão ou não? Talvez a gente, quando a gente fez o 11-11 com o Flamengo, são aqueles 7. Então eu vou citar aqui que ainda tem jogador que está embaixo, tá? Então vamos lá. Goleiro, eu acho que a gente enche uma mão com o Carlos Miguel, acho que é um goleiro pronto. Quando a gente olha para as nossas laterais e faz uma comparação nacional, Piquerez e o Kelvin, para mim, são jogadores que podem sim atender uma necessidade. Agora os reservas, eu tenho dúvida. O Giai é um jogador que eu acho que a gente perdeu a oportunidade de deixar ele a temporada inteira para poder vender, que aí vocês vão fazer o comparativo daqui a pouco de quem fica, quem sai, quem vende. Na zaga, o Gustavo Gomes é um jogador que atende às expectativas, precisa de um parceiro à altura. Volante, para mim, a gente não tem altura, precisa ir buscar. Andreas Pereira é um jogador que atende às expectativas. O Felipe Anderson, se não teve uma lesão grave, a gente deveria atender nossas expectativas. Vitor Roque atende às nossas expectativas. Alan atende nossas expectativas. Então, gira em torno, Manga, de 6 ou 7 jogadores que atendem. E aí, se a gente traz 4 ou 5 reforços, mais jogadores para complementar que já tem nesse elenco, eu acho que é um elenco que pode ter aí sim sucesso na próxima temporada. Esse elenco, Paulinho, para mim, só quando jogar bola, Gustavo. Enquanto não sarar a canelinha dele e ele jogar bola, para mim é uma incógnita. Precisa jogar bola. Fora de campo é uma coisa. Quando ele jogou esse ano, futuramente é o que eu vou mais com o Nicolas. Tem que jogar bola. Se jogar bola é uma coisa. Se não jogar, aí eu não sei. Tem que jogar. Ninguém paga o que pagou no Paulinho para ficar com expectativa. Não, realidade. Tem que jogar. Então, Manga, para passar para você, eu acho que precisa ser feito um trabalho de contratações ainda no Palmeiras, porque fizeram mal. Eu acho que vai ter jogador. Tem jogador nitidamente com encerramento de ciclo, tem jogador que se espera muito, não entrega nada, porque nem joga na sua posição. E é isso, assim, no geral, olhando para o que o Flamengo pode fazer, se eu fosse a Leila Pereira, eu estaria preocupado. Exatamente, ela deveria estar preocupada. Ela deveria, se entendesse um pouquinho do futebol, de como funciona o futebol, ela deveria entender e enxergar que precisa de uma mudança de curso. E que se essa mudança de curso não for na comissão técnica, que é a ponta da linha onde interfere diretamente, essa mudança precisa ser no meio. Esse diretor de futebol que faz a ligação entre montagem de elenco, planejamento e cobrança do treinador precisa ser trocado. Até para também em outros pontos que a gente já reclamou aqui, como por exemplo em relação a reclamações, a entrevista para esclarecimentos, um cara que apareça muito mais. Mas na questão de montagem de elenco, para mim, a diferença, que foi a sua pergunta, qual que é, na sua opinião, a diferença entre Flamengo e Botafogo terem conquistado esses 2 títulos e o Palmeiras não, mesmo o Palmeiras tendo investido muito mais do que esses times? Do que o Flamengo, o Palmeiras investiu o dobro essa temporada. Na temporada, o Flamengo investiu cerca de 300 milhões de reais, o Palmeiras investiu cerca de 700 milhões de reais. Mais do que o dobro, na verdade. Mais do que o dobro. E o Botafogo, a gente pode lembrar aqui que teve praticamente 2 jogadores ali que foram diferenciais
técnicos realmente muito fora da curva, que dá no total aí de 40, 50 milhões de euros, que é o Luiz Henrique, para mim é isso, tá? Investimento e trabalho. TH, eu queria que se você, não precisa ser agora, mas se puder, traz aquele argumento que você trouxe do Mirassol e dos investimentos, cara, que eu acho muito legal pro pessoal parar para pensar aqui, né, no que se diz respeito a quem gasta mais, né, e que o Abel Ferreira foi, de certa forma, inconsistente no argumento de gasto, né? Quando fazia sentido cobrar um time melhor, ele usou os gastos de Flamengo, os gastos de Botafogo. Quando peraí, foi gasto. E aí? Ontem, eu até vi o Facinca dando essa informação de que o Flamengo, a gente falou, né, Loebelin, que pretende gastar R$1 bilhão aí, em reforços na próxima temporada. E um dos nomes aí falados na imprensa europeia é o do Griezmann, do Atlético de Madrid. Não tem jogado nada lá, hein? Oi? Eu acompanho o futebol espanhol. Já faz umas 2, 3 temporadas que tá vivendo. Ele fez uma boa Copa, né? A Copa do Mundo dele de muito 22 boa, foi boa. Muito boa. Mas é aquele típico jogador que a gente costuma trazer para o cenário do futebol brasileiro, né? Que já brilhou muito, que já teve o seu auge e agora já tá deixando de render um pouco. Ele é amigo do Felipe Luiz, pessoal. Nessa fase que eles aceitam vir pro Brasil. Lino, né? Eu não sei os últimos jogos, que eu não acompanhei os últimos jogos do Atlético de Madrid, mas até a temporada passada ele chegou a ficar no banco várias vezes. Várias vezes. Ele está no banco, 34 anos e tem mais 2 anos de contrato. Vai encerrar agora, né? Porque o Atlético não vai deixar cumprir o último ano. Vai entrar em comum acordo. E a história é que o Felipe Luiz, o Saul e o Samuel Lino são os amigos deles. São bem próximos. Eu vi. Não, o Felipe sim, é amigo bem pessoal. Estão tentando convencer o Griezmann a ficar 1 ano por aqui para recuperar um espírito esportivo até por causa da Copa do Mundo. Se bem que não seria para janeiro. Seria pro meio do ano. Seria pro meio do ano. A Copa já foi. A princípio. E porque ele tem proposta da MLS. É que aqui joga, viu, gente? Joga. Sim. Mesmo estando mal lá, é outro... Você vai descer Quer exemplos? Gabriel não jogou no Benfica e na Inter de Milão e deitou no Brasil. Vitor Roque. O Pedro não jogou na Fiorentina e deitou no Brasil. Vitor Roque não jogou no Barcelona e no Betis, mais ou menos. E aí, é que assim, pra esses caras aceitarem vir pro Brasil, olharem com carinho pro Brasil, é quando tá nessa fase aí, já dos 34 e tal. Lembrando o cabo da Boa Esperança. Quando fecha lá a oportunidade. O problema é que, além do Brasil, ainda tem outros mercados que querem, como o MLS, costuma levar esses caras pra lá. Agora a Arábia Saudita tem dinheiro também, tá levando uns caras desses pra lá. Então, mesmo você trazendo, pensando, é um final de carreira dele, né? Você ainda vai ter que pagar muito alto, né, o valor. Eu vi uma matéria esses dias sobre a Arábia Saudita que eu achei muito interessante. Alguns jogadores já não estão querendo ir para lá. Por quê? Porque fica muito escondido. E aí, quem quer falar, inclusive, da Europa? E a MLS vai mudar, né? A questão do calendário vai se adequar ao europeu. É correto, né, cara? Acho que é a partir de 27. Então, que alguns empresários não querem levar seus jogadores para a Arábia Saudita porque dá uma escondida no cara. Tá falando da Arábia. Na Arábia, na Rússia também. Alô, Gerson! Que bela escolha que tu fez. Financeiramente, eu não vou discutir. Agora, tecnicamente, para quem sonhava em Copa do Mundo, Gerson... Ele abriu mão da Copa do Mundo. Ele estava entre os 26 garantidos. Ele era titular. Para mim, ele era titular na seleção brasileira. Para mim, eu tô igual o Alex. Para mim, era ele mais 10. É lógico, imagina. E me desculpa, ele tem todo o direito de escolher, mas eu acho que assim, se fosse a única proposta da vida dele fazer um pé de meia, não sei o quê, tudo bem. Mas, gente, ele já ganhou dinheiro pra caramba. Ele que renovasse com o Flamengo, ele continua ganhando milhões. E já ganhava muito no Flamengo. Não tinha necessidade nenhuma. É que diz que o pai dele é uma mala, né? Não, é difícil negociar. Eu não quero julgar porque eu não conheço, mas eu já ouvi relatos aí que são... Não, acho que é difícil. Diz que marca no horário, não chega no horário, vai entrar online, não entra no horário. Não, diz que faz conta de centavos. Se tu dá um centavo a mais, ele já larga aqui, combinou contigo e vai para outro lugar. Por aí. Ô pai, peraí que tá falando... Deu a luz aqui. Só lembrando, o salário do Griezmann, sabe qual que é? Já convertendo para Meu pai real. amado, fala. 6 milhões e meio de reais. Mas é óbvio que ele sabe que chega uma hora que ele vai ter que mudar esse patamar. Chegaria no Memphis, será? 4 milhões, né? Neymar, Neymar é 4 milhões. Um cara como o Griezmann hoje no Brasil, pela realidade dele e do Brasil, ele ganharia no máximo 2,5. 2 e pouco. Não, acho que uns 4 chega. Eu Mas acho que o Flamengo pode pagar isso. Então, por isso que eu acho que é o Flamengo que ele vai. Mas chega. Eu acho que é 4 pau também. Já tem jogador ganhando 4, você não vai... Você precisa convencer o cara. Se o teto no Brasil é 2,5, 3 é uma coisa. Mas já tem gente ganhando 4. Agora, se o Santos e o Corinthians, na pindaíba que estão pagando 4 milhões para os seus atletas e o... Do Santos, fala do Santos. O Flamengo não pode pagar? Tinha um contrato dele, pessoa física, de carteira, esse o Santos pagou, e tinha um acordo
com a NR Esportes, né? Sim. 6 primeiros meses. Direito de imagem também, né? O Santos nunca pagou isso aí. Tanto que já fez um acordo para pagar. Sempre, até o Felipe Luiz entendeu isso. Mas entendeu. Demorou. Aí você viu que o Pirâmides já passou, vai enfrentar, passou não só pelo Auckland, como também passou pelo Al-Ahly. Aliás, o Pirâmides faz uma impressionante campanha nesse Intercontinental e agora vai pegar exatamente o vencedor de Flamengo e Cruz Azul, e depois, claro, o vencedor de Pirâmides e contra o vencedor de Flamengo e Cruz Azul enfrenta na grande decisão o PSG, que é o grande time desse momento. A final está marcada para o dia 17/12, lá no estádio Al Rayyan. Conheço super bem esse estádio no Catar, é lindo, é um lugar incrível. Aliás, o Catar tem uma qualidade impressionante e nunca mais nós vamos ter uma Copa do Mundo como foi a de 2022. É mesmo? Em todos os sentidos. Primeiro, que você tem lindos estádios. Segundo, que você tem num raio de 80 quilômetros todos os estádios. Teve um dia que eu assisti 2,5 jogos. Que legal. Isso não vai acontecer nunca mais na história das Copas. Também que eu tive o prazer de ir na Copa, que foi aquele de container, né, que eles fizeram. Aquele é o estádio 474, né? Sensacional. Só de container. 974, 974. Que é o DDI, né? Ele é o DDI lá de Doha, no Catar. É o DDI de Doha. É incrível, ele ia ser desmontado, acabou não sendo desmontado. Acabou não sendo, ficou. E permaneceu por lá, o que eu acho bem interessante, mas o estádio do Lusail é maravilhoso. O estádio Education City, onde o Brasil, aliás, foi derrotado pela Croácia nas penalidades, é incrível também, dentro de uma universidade. É a próxima Copa em 3 países, né, Eli? Totalmente diferente de tudo aquilo que aconteceu. Se você conseguir assistir um jogo por dia, já vai tirar parabéns, vai tirar a estrelinha, mas é fato. Bom, Ana, a gente ficou olhando aí o chaveamento, o Cruz Azul investiu muito, mas não é sequer a primeira equipe do México. A primeira equipe do México é a equipe do América, que é comandada pelo André Jardine. Agora, não tem como você não imaginar o Flamengo na decisão, né? Não, acho que todos nós já estamos dando como certo o Flamengo na decisão com o Paris Saint-Germain, que vai ser um duelo interessantíssimo. Até porque, diferente do que aconteceu, a gente ainda fala Mundial, mas não é, né, que é o Intercontinental, e vamos fazer o paralelo com o Mundial de Clubes que aconteceu no meio do ano, a gente tem as inversões. Naquele momento, as equipes brasileiras estavam melhores, fisicamente, vamos falar assim, e as europeias desgastadas. Agora é o contrário, né? Agora a gente vê um Flamengo que o Felipe Luiz garante, e eu acredito nele pela seriedade, como você falou, como ele é um estudioso. Eu gosto dessa coragem e dessa forma de pensar dele de gerenciamento de cargas. Gerenciamento de treinamento, gerenciamento de cargas. Fundamental. Ele faz um trabalho muito bacana também de individualizar treinamento. Ele não faz o mesmo treinamento para todos, com exceção dos treinos coletivos, que aí você precisa do elenco. Quando a gente fala da preparação física de cada um. Então eu entendo sim que o Flamengo é favorito para chegar nesse duelo, que eu não sou flamenguista, mas eu estou aguardando esse duelo já para saber como vai ser uma equipe sul-americana contra uma equipe europeia na final. Elias, você sabe que eu gosto de dinheiro, né? Sim. Isso eu não tenho. Se tem uma coisa que é verdade absoluta, é essa. O campeão do Intercontinental fatura só 5 milhões de dólares. 37 milhões de reais. Papinho de aliviar a folha salarial. Isso é besteira, velho. Sai fora. E o Flamengo vai às compras, né? Vai às compras, segundo o UOL aqui, né? Que tá com 1 bilhão para gastar. Cara, eu não sei se tem 1 bilhão para gastar. Eu até dei essa notícia aqui também, porque o Bato falou que ele, se ele quisesse, ele poderia gastar até 1 bilhão. Mas ele não vai gastar 1 bilhão. Eu entendi na entrevista dele que ele não vai gastar 1 bilhão, né? É muito dinheiro, né? Claro, para ganhar a porra toda que ele fala. Se já tá falando em pegar, encaminhar o empréstimo do Matias Vinha, quer dizer que ele não vai gastar 1 bilhão. Né? Senão ele teria mantido o Matias Vinha e trazido mais jogador de alto nível ali e gastasse esse 1 bilhão, fazia uns 3, 4 times do Flamengo aí e ganhava tudo. Foi um jeito dele falar tudo, né? Mas sim, o Flamengo vai atrás, né? Já tá certo que vai buscar um lugar para um goleiro no lugar do Matheus Cunha, que vai pro Cruzeiro, né? Vai buscar um outro zagueiro que saiu lá, o Cleiton, que vai lá para Alemanha. Você vê como é que é o negócio? Vai buscar outro, né? Que tem que ter, velho. Tem que ter. Agora, esses caras aí que estão saindo, o próprio Pablo que vai embora, né? São caras meia boca, né? Não é aquilo tudo. Então, aí é fácil você repor. Mas um cara do nível de Matias Vinha, de outros ali, eu acho meio difícil. Mas eu acho que o Flamengo, sim, vai trazer jogadores. Não acho que vai gastar 1 bilhão, a não ser que precisar trocar aí, por exemplo, Everton Cebolinha, Michael, Juninho, que tá nessa barca aí que o pessoal tá falando tanto, De La Cruz, né?
E aí, só que esses caras saem, arrecada bastante também, né? Caso esses caras saírem. E aí, o 1 bilhão acaba não gastando. Ou vai gastar, mas aquele negócio, gasta, mas repõe, né? Mais ou menos por aí. Tipo, vende Michael, vende Juninho, vende Cebolinha, vamos supor, vai arrecadar uma grana boa. E aí, desse 1 bilhão que ele tem lá, ele economiza 600 milhões, um exemplo. Não, sobrou, pego 400 milhões nesses caras aqui, e aí eu vou gastar 400 desses caras e outros 600 daquele 1 bilhão o qual ele estava falando. E aí sobra 400 milhões. Mais ou menos por aí, não sei se entenderam, mas tá parecendo a Dilma Rousseff aqui agora. Nação, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte trazendo informação para vocês sobre o Flamengo. Os rivais pelo Brasil temem a hegemonia do Flamengo no futebol da América do Sul. O Flamengo promete vir muito pesado para a temporada 2026. Muitos reforços aí devem chegar no Mengão e isso já está assustando os rivais. Se vocês ficou até o final do nosso vídeo, puder nos ajudar, galera, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.